Queridos e prezados irmãos e irmãs, a minha saudação a todos com a paz do nosso Deus vivo, do Espírito Santo do Pai, de Jesus, o seu Filho amado, em nome da Mãe de Jesus e a nossa Mãe também, a Virgem Maria Santíssima, em nome de todos os profetas e apóstolos que incorporaram o seu poder, está unido a nós para inspirar essa maravilhosa festa do batismo e também do aniversário do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Em nome deles, que transmito os meus cumprimentos. Também em nome do Consolador, a Santa Avó Rosa, e especialmente do aniversariante, o nosso querido e amado Irmão Aldo. Quero desejar boas-vindas aos que nos acompanham via internet. Dá licença ao seu lar para nós adentrarmos com essa linda festa maravilhosa que deu início ontem. Vamos junto, unido num só espírito, prestigiar mais um aniversário do nosso Santo Irmão Aldo. Seja bem-vindo, vocês internautas, e fiquem conosco até o final dessa reunião matutina. Convido a igreja para se colocar em pé, por gentileza. Obrigado. Sentido de oração, curve a cabeça, feche os olhos, liga o seu pensamento a Deus, o Pai, e a todo o poder celestial, e principalmente ao nosso querido e estimado Irmão Aldo. Farei uma oração coletiva e os irmãos individual nos seus lugares. Faça aí o seu agradecimento e também o seu pedido para que esse trabalho seja de conformidade à vontade de Deus Pai. Oremos. Querido Deus, Pai poderoso, Criador de todas as coisas boas, unido ao Teu Espírito Santo, a Jesus, que forma a Trindade Excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoa esse trabalho. Pedimos as suas bênçãos. Unido a Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, Rainha do Céu, e a nossa Mãe também. A todos os santos profetas, santos apóstolos de Jesus, ao nosso Consolador, a querida Avó Rosa, e ao nosso estimado, bendito e querido Irmão Aldo, Pai desta família apostólica. Guarde todos nós, abençoe, ajude nesse trabalho. Estamos suplicando suas bênçãos, que marca a sua presença para receber do profundo do coração dos seus filhos os nossos parabéns por mais um aniversário de sua vida. Falamos vidas porque o Senhor não morreu, transformou, está em espírito, ajudando e abençoando esta família apostólica, para que nós somos vitoriosos aqui na face da terra. Querido primaz, unge esse trabalho, consagra essa reunião. Pedimos as suas bênçãos, inspiração para todo o transcorrer dele, aos coristas, aos músicos, aos regentes, e as mensagens enfatizadas, que fala da minha parte sobre o amor ao próximo. Nós queremos te pedir
que nos ajudes e nos ampare. Em teu santo nome, ó querido primaz, dou por iniciado esta santa reunião. Amém. Número 1, Igreja Forte. Pois em meio de no poder
meus irmãos, muito obrigado. Que lindo, né? Muito bonito mesmo. Apresentação que emociona os nossos corações. O irmão Aldo, como profeta, último profeta do tempo dos fins, está muito feliz, alegre, por ver esta festividade comemorando os seus 99 anos. Esse ano, se ele estivesse no corpo de carne, mas vivo ele está entre nós. Por isso que nós estamos aqui, com esta festividade, irmãos de vários estados desse país, irmãos que viajaram 3.000 quilômetros ou mais, para estarmos aqui prestigiando esse aniversário do nosso querido profeta, e muitos deles vieram cumprir o voto do batismo, realizar e completar na sua vida um passo que estava lhes faltando. Que bom, irmãos, que felicidade. O irmão Aldo hoje está com o coração jubilosos, recebendo essas mensagens cantadas e do seu coração um amor profundo. E também, irmãos, fazendo o voto do batismo, e quem já batizou, o voto que cumpre de não voltar mais ao pecado, mas viver uma vida com Deus e os seus santos. Irmãos, agora nós temos uma oportunidade de passar para mensagens, e eu vos convido carinhosamente a todos os presentes, para nós percebermos que somos o povo de Deus, criado por Deus, planejados nesses tempos dos fins da regeneração. Recebemos em nossas vidas o envio do outro Consolador, a Santa Vó Rosa, e a missão profética do nosso querido irmão Aldo, para nos guiar, dirigir e nos ensinar a vereda da justiça e do bem. Por isso que Jesus, quando ele prometeu o Consolador, ele disse: o Consolador viria, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos, irmãos, passando por esse período de regeneração. E hoje, irmãos, o conselho proferiu uma mensagem a todos nós, apostólicos, obreiros, pastores, coristas, regente, músicos, membros de nossa igreja. Uma mensagem que fala por que devemos amar o nosso próximo, qual o benefício que traz para nossas almas. Então, nessas poucas linhas do boletim que foi escrito pelo conselho, vão mostrar. E eu, com a minha capacidade simples, eu quero interagir com vocês. Como? Por que devemos e precisamos amar o nosso próximo? Disse aqui, irmãos, eu vou ler e vocês me acompanhem na leitura com muita atenção, que vale a pena, irmãos, ouvir esta mensagem que foi enfatizada nessa manhã, nessa reunião matutina. Estimados irmãos e irmãs, a criatura humana é a criação perfeita de Deus, o Pai, que tem o maior valor nessa terra.
É uma obra-prima criada pelo Senhor nosso eterno Pai. Não há nada nesse mundo que paguem o valor que tem uma pessoa que recebeu um espírito criados à imagens e à semelhança do Criador e o preserva no temor do Senhor. Assim disse Jesus sobre o valor de uma alma. E São Mateus registrou, pois, o que aproveita ao homem, ou que seja a mulher, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará em recompensa a sua alma. Nosso Senhor Jesus mostrou que não há dinheiro no mundo que pague o valor de uma alma. Tanto é que São João escreveu em seu evangelho: porque Deus amou o mundo, a criatura humana, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Portanto, se Deus amou a criatura humana, enviou seu Filho amado para nos dar uma oportunidade de sermos felizes, abençoados e podermos um dia herdar a eternidade. Por que não amarmos o nosso semelhante como Deus nos amou e ama? É uma pergunta, irmãos, que faz a nós. Eis o mais importante mandamento da lei divina, dito por Jesus, registrado no Evangelho de São Marcos. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é um dos primeiros mandamentos. E o segundo, semelhante a este: amará ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outros mandamento maior do que este. Nosso Senhor recomendou aos seus discípulos que, amando ao próximo como a si mesmo, tratassem a todas as pessoas indistintamente com respeito, consideração, para ajudar a salvar muitas almas para o Pai Celeste. Assim é o procedimento que o nosso Senhor Jesus espera do nosso viver, inclusive, que colaboremos com a salvação da alma para o céu, pois é grande o valor que uma alma tem para Deus, o Pai, conforme Ele mesmo ensinou ao afirmar que uma alma salva vale mais que todos os tesouros da terra. Assim nos ensinou o nosso santo irmão Aldo em um dos nossos boletins: amai-vos uns aos outros. É o mandamento que nos foi dados pelo Divino Mestre. Nos tempos presentes, nos transcorre do ministério da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, realizado junto comigo, irmão Aldo. Temos lutado para ensinar e conservar esses ensinamentos de Jesus em toda a Igreja Apostólica, tanto para os seus obreiros, coristas, regente, mas para os membros da Igreja, desejando que tenham uma vida consagrada, santificada, sempre amando ao próximo, fazendo bem a todos, sendo justos e fiéis no proceder
e dessa maneira cumprindo a justiça de Deus em seu viver cotidiano, porque Deus, o Pai Celestial, deseja que todos sejam salvos. Prezados irmãos e irmãs, se Deus nos amou tanto e com o desejo de nos salvar também, devemos amar-nos uns aos outros. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Amais uns aos outros com amor verdadeiro e façais o bem, pois a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre fizeram o bem e não olharam a quem, pois amaram a todos nós. Hoje esses santos de Deus, ao lado de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, continua nos amando, fazendo tudo por nós e para todos os que estão crendo nas mensagens de nossa Igreja Apostólica. Amém. Esta é a mensagem, irmãos e irmãs, proferida nessa reunião. Vamos meditar um pouco, vamos unidos, recapitular em nossa mente o que eu li e ver que nós somos criaturas de Deus. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus, quando fez o homem e a mulher, Ele relatou com Jesus e o seu Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Irmãos, o que é a imagem de Deus? A sua estatura é semelhante a um de nós. Semelhante a Deus, o que significa ser uma pessoa santa, conforme ele foi na oração do Pai Nosso, afirma esta verdade. Façamos a vontade do Pai aqui na terra, como é feito lá no céu. Entenderam? Então o povo apostólico, irmãos, criado por Deus o Pai, e nos dias presentes, preparado, irmãos e irmãs, pela Santa Vó Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus, tem essa missão especial a cumprir: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, sobre todos os seus pensamentos, sobre todas as suas forças, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, nessa passagem, irmãos, mostrou claramente o que adianta o homem ter tudo no mundo. Ter riqueza, ter bens materiais, ter suas economias no banco e perder a sua salvação. E aí, irmãos, relatou aqui, uma alma salva para Deus vale mais do que todos os tesouros dessa terra. Irmãos, nós não temos mentes para avaliar. Quantos bens tem aqui dentro da capital de São Paulo? Você tem mais ou menos uma noção? Quantos milhões de reais aqui, se for apurar em moeda? Uma alma salva para Deus vale mais do que tudo isso. É por isso, irmãos, que Deus trabalha constantemente. Ele não mede sacrifício. Ele amou tanto o ser humano, irmãos, de uma forma tão essencial,
e com a vontade de te salvar, que Ele enviou o seu Filho amado Jesus a um sacrifício naquela cruz. Ao morrer, derramar o seu sangue inocente por nós, ser pregado em uma cruz de madeira vivo, sem nada dever. Por essas atitudes de Deus, os irmãos imaginam quanto que Deus te amou. Quanto que Deus fez para ver aqueles que crerem nos seus planos e nos seus enviados, não perdesse a sua salvação e tivessem espíritos de bondade, de amor, de caridade, de companheirismo, de amar o teu próximo como você ama você, sentir a dor que o outro sente, sentir a angústia que o outro sente. O que temos que fazer, irmãos? Ser pessoas bondosas, ajudadoras, compassíveis, compartilhar com a dor do seu semelhante, ajudar o seu próximo no que ele precisar da sua pessoa. Tem pessoas que ele tem condições de ajudar o outro, mas não faz. Ele ajuda um da família, um conhecido, mas vamos recordar um pouquinho do nosso querido primaz, o aniversariante que hoje nós estamos, essa semana, hoje também, estamos comemorando o dia do seu aniversário. Ele foi uma pessoa que você conheceu, você beijou suas mãos deles, você provou do seu amor e da sua bondade. Saudade, né, irmãos? Quando ele saía na porta do escritório ali, e aquela fila que as cumprimentavam, ele transmitia a nós as suas bênçãos e não fazia decepção de pessoa, nem de cor, nem de raça, nem de posição social. Ele atendia todos. E com aquele espírito de mansidão, aquele olhar bondoso, caridoso. Os irmãos não sentem saudade? Lindo, né? Só, irmãos, que hoje Ele está em nosso meio, as mesmas coisas, para conforto da igreja. Essa quantidade de irmãos que estão aqui, de todos os estados do país, para te confortar. O irmão Aldo, com aquele mesmo olhar divino, que ele nos olhava em nossos olhos, quando ele olhava no seu rosto, ele lia o seu pensamento, entendia? E sabia o que você estava precisando. Quantas vezes as pessoas, não contendo as lágrimas, nem sabem que tem algum, que não continham aquela lágrima quando chegava perto do irmão Aldo. E ele passava a mão santa na cabeça da pessoa e relatar: eu já sei tudo o que você precisa e deseja. Olha que sabedoria de um profeta. E aquela pessoa, irmão, saía dali confortado, amparado pelas suas bênçãos, pelo seu poder. Tudo isso, irmãos, ele herdou da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, naquele dia 31 de agosto de 1926, quando o irmão Aldo nasceu naquele lar simples. Primeira pessoa que a tomou nos braços foi a Santa Avó Rosa. Quando ela olhou para aquele rostinho daquela criancinha, ela percebeu: aqui está os planos traçados por Deus. E dela, irmãos, antes dela conhecer esta igreja, mas ela já era o Consolador, nasceu predestinada para isso. Ela transmitiu ao nosso querido irmão Aldo grande parte das suas virtudes, do seu poder
e do seu conhecimento, e foi ela a primeira pessoa quem tomou nos braços. Hoje, irmãos, nós estamos cantando 99 anos que isso aconteceu. Por isso, hoje, essas mensagens se repetem novamente. O irmão Aldo, que é um povo zeloso, amoroso, um povo de boas obras, um povo que ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, mas que ama o seu próximo como a ti mesmo. Relatou na mensagem, irmão, acabei de ler poucas horas. O que adianta o irmão falar que ama a Deus, que ama Santa Avó Rosa, que ama o primaz, irmão Aldo, e não ama o seu irmão que está ao seu lado? Quando chega nas reuniões, faz decepção de pessoa, cumprimenta um, cumprimenta outros, torce o ombro para um lado, torce o ombro para o outro, desfaz de uma pessoa de idade, de uma pessoa de mais baixo nível de situação financeira. A alma dele, irmãos, é a mesma que a nossa. A dor que ele sente é a que nós sentimos. O sangue que corre na veia dele é o que corre na nossa. Por isso, irmãos, o irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, nos deu esses exemplos. Eles amavam a todos, sem fazer distinção de ninguém. De ninguém. Seja ao vivo, seja nas orações. Os irmãos são prova disso, irmãos. Se eu abrisse um tempo aqui, nessa reunião, dessa manhã, reunião matutina, e dessa oportunidade, como era de primeiro, para os irmãos se dirigir aqui e contar as bênçãos que os irmãos receberam nesse ano que se passou. O nosso tempo não dava, irmãos. Vocês são prova disso. Vocês são testemunha. Vocês podem testemunhar. O irmão Aldo foi o meu pai e é o meu pai por excelência. Da minha vida, da minha família, dos meus filhos, do meu esposo. Guarda o meu trabalho. Os irmãos perceberam nos últimos anos que passou, o que nós estamos se atravessando, os boletins saem vários testemunhos, relatando bênção de irmão. É sinal que o irmão Aldo não morreu naquele dia 14 de maio. Quando nós velamos o seu corpo inerte no caixão, mesmo ali, ó. O irmão lembra? Ele não morreu, irmãos. Ele está vivo, da mesma forma, cuidando do seu povo, amando o seu povo, sendo para nós um pai excelente em nossas vidas. Por isso relatamos testemunho no boletim que o conselho optou a pôr para nós pastores lerem nas reuniões. Testemunho que depois que o irmão Aldo foi para o céu, ele vai lá na sua casa, ele vai lá no seu trabalho, ele vai lá nas suas viagens, ele te guarda, ele te ampara, ele te protege de acidente, de doenças incuráveis ou não. Eu li um testemunho, eu estava em 4 Marcos, final da semana passada, da irmã lá de Aragarça que sofreu câncer. Os irmãos tomaram conhecimento. E do irmão que caiu podando árvore frutífera e bateu de costa em uma estaca de madeira. 2 testemunhos. E todos tiveram êxitos em sua vitória contida pelo nosso querido e estimado irmão Aldo. Queridos irmãos e irmãs, sábado é dia do batismo. Sabemos que aqui tem grande parte dos nossos irmãos, juventude ou não,
que vieram decidido, fizeram uma escolha para submeter ao batismo e fazer um voto em sua vida de morrer para esse mundo, viver só para Deus, de amar a Deus e os seus santos e de amar o próximo como a ti mesmo. Nós vamos, irmãos, falar com esses santos de Deus. Eles vão estar aqui presentes. Jesus, Maria Santíssima, os santos profetas, os santos apóstolos, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo. E vocês vão fazer esse voto especial na sua vida, de morrer para esse mundo, de amar eles de todo o seu coração, de toda a sua fé e de todo o seu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. O irmão Aldo, irmãos, em nossa vida, ele foi um pai por excelência. Quando nós orávamos, escrevia uma cartinha para o irmão Aldo, ou chegavam aqui na sede e falava com ele nas filas, nós sentíamos alívios em nossos problemas, em nossa luta cotidiana, que fosse numa doença, que fosse numa situação financeira, que fosse num problema de família. Quantos lares o irmão Aldo salvou com os seus bons conselhos? Quem sabe aqui tem algum que já entraram na sala do irmão Aldo, quando via que o seu lar estava se desmoronando. Irmão Aldo, eu preciso da sua ajuda. Ele falava, tenha fé, vamos à frente, perdoa um ao outro, com amor que Deus te perdoou e eu te perdoo. Não seja pessoa arrogante, pessoa ranziza, nervosa. Para viver tem que ter paciência. Quantos lares o irmão Aldo salvou? Quantas bênçãos ele te deu durante o trajetório de vida de 44 anos que ele viveu aqui na terra. Ele foi um pai. Ele nos ajudou grandemente, irmãos, a mim, a você, ao moço, a uma moça, à família e a todos os irmãos. Finalizando, eu quero fazer um agradecimento. Muito obrigado a todos pelo silêncio, pela atenção que me dispensaram, pela presença dos irmãos que vieram de Longico. E aqui está, com muita reverência. Que festa maravilhosa, irmãos. E ainda temos muitos e muitos acontecimentos belíssimos para nós contemplarmos nesta festa dos 99 anos que o irmão Aldo completa agora no ano que estamos cantando parabéns pelo dia do seu aniversário. Amém. Muito obrigado. Nós vamos ouvir em voz de solo, meu querido Pai. Como é, né, irmãos? Como é? Que Pai bendito que Deus nos deu. Precisamos aproveitar, precisamos guardar dentro do íntimo das nossas almas e amar Ele como nosso Pai eterno para todo sempre. Amém. Vamos ouvir. Santo irmão Aldo, sublime
de amor, templo da divina nobreza, sucessor do Consolador. Lembro sempre, irmão Aldo, que teus olhos são voltados para nós, e a todos os momentos teus ouvidos estão atentos à nossa voz. Nas horas de dor te chamamos, nas horas de alegria te lembramos, muitas vezes até com lágrimas, um hino para ti cantamos. Santo irmão Aldo, primaz da consolação, o Senhor é o nosso Pai querido, o Senhor vive em nosso coração. Quantas graças rendemos a ti, que és o tesouro mais belo de nossa vida, preparado com tanta sabedoria pela nossa voz rosa querida. Santo irmão Aldo, primaz da consolação, o Senhor é o nosso Pai querido, o Senhor vive em nosso coração. Quantas graças rendemos a ti, que és o tesouro mais belo de nossa vida, preparado com tanta sabedoria pela nossa voz rosa querida. Te louvo, ó voz rosa, pelo santo irmão Aldo, o pastor das nossas almas, o pastor das nossas almas. Prezados irmãos, nós daremos continuidade
a nossa santa reunião desta manhã. E eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e desejar-lhes as boas-vindas à casa do Pai. Eu quero poder continuar na sequência da nossa santa reunião. Eu quero poder continuar contando com a atenção, a reverência de cada um dos meus irmãos. Porque é necessário, irmãos, que entendamos que nós estamos na casa de Deus e que é um lugar que nós precisamos estar em reverência. Nós precisamos estar com o nosso espírito ligado ao reino dos céus, para que as bênçãos do nosso Pai Celeste, que são incontáveis, que chegam até nós através do seu divino Espírito, chegam até nós através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque eles têm nos dado do seu poder, da sua graça. Mas para que o Espírito Santo do nosso Deus e a sua unção permaneça entre nós, nós precisamos merecer. Nós precisamos estar voltado com os nossos pensamentos para as atividades da nossa reunião. Nós não podemos estar com o nosso pensamento vulnerável ou desestabilizado ou pensando em algo que não seja ligado ao evento do momento. Porque nós deixamos de aprender, nós deixamos de apreciar. E muitas das vezes o pastor está falando ou o coral está apresentando o hino, e às vezes nós estamos ociosos, desatentos, e quando ouvimos algo que nos chamou mais a atenção, nós tendemos a mexer com o nosso irmão do lado e perguntar: o que o pastor falou? Isso significa que nós não estávamos atentos à reunião. Por isso eu sempre peço para os meus irmãos, tanto os que estão presentes quanto os que estão em casa nos lares, acompanhando as reuniões via internet, mantenham sua atenção aos eventos da reunião para que possam entender, para que possam usufruir dos benefícios da bênção da nossa Santa Vó, do nosso Santo Irmão Aldo, para que possam receber a sua graça. Então estejam atentos, irmãos. Mantenham reverência, mantenham silêncio. Porque Deus, o nosso Pai, se agrada do silêncio. Ele está constantemente entre nós. Mas quando Ele percebe que a sua igreja está em reverência, Ele se agrada. Ele se aproxima mais e derrama mais da unção do Espírito Santo do nosso Deus sobre nós. Queridos irmãos, na sequência da nossa reunião, nós temos uma mensagem importantíssima para todos nós, para os dias em que vivemos, que fala sobre a união. A necessidade desta união para que sejamos um com Deus e os seus santos. Mas primeiramente, irmãos, vamos entender o que precisamos ter para que nós possamos usufruir das bênçãos de Deus e ter união. Primeiramente, nós precisamos ter diálogo. Isso vale para todas as esferas, para a unidade espiritual nossa, para o nosso convívio na sociedade, no trabalho, na escola, no nosso lar, com a nossa vizinhança. Não há nenhum problema, irmãos, nenhuma dificuldade, nem humano e nem espiritual, que possa estar acima do diálogo. Quando nós temos problemas espirituais, dificuldades que nós precisamos sanar, o que nós fazemos? Nós oramos. E a oração nada mais é do que o nosso diálogo com Deus, com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. Da mesma forma, para que nós tenhamos união na sociedade, entre nós precisamos manter esse diálogo. Existem muitos problemas, muitas dificuldades que atravessamos, muitos desentendimentos. Existem, às vezes, até a destruição de lares, porque faltou o diálogo. Aliado ao diálogo, irmãos, que é uma boa conversa transparente de uns para com os outros que nós precisamos manter, nós precisamos ter também paciência.
Nós precisamos ter paciência para entender que nada é como queremos, que nada é do jeito que nós desejamos que seja. Quando nós oramos e suplicamos a Deus algo, a solução de alguma coisa que nós estamos enfrentando, muitos de nós oramos e já queremos que a nossa solução seja tomada, seja resolvida por Deus imediatamente, e não funciona assim. Precisamos ter paciência para que Deus possa analisar, porque Deus, o nosso Pai, Ele concede a cada um de nós aquilo que precisamos no momento em que é necessário. Então nós precisamos ter paciência para receber de Deus. Logicamente, nós precisamos também ser pacientes com os seres humanos, com as pessoas que nos rodeiam. Precisamos também, irmãos, ter humildade. Tudo isso está ligado para que nós tenhamos união perfeita com o reino dos céus e uns com os outros. Que é o que a Igreja Apostólica tem nos ensinado. Para herdar o reino dos céus é preciso ser humilde. E para ser humilde você precisa ter paciência. Precisa ter um bom diálogo. Precisa ser também tolerante, irmãos. Tem muitas coisas que nós atravessamos no cotidiano da nossa vida que por falta da tolerância tem chegado a embaraços muito grandes. Precisamos ser tolerantes. E tudo isso, amados, se resume no amor. Para que nós sejamos tolerantes, para que nós tenhamos humildade, para que nós sejamos pacientes e saibamos dialogar uns com os outros e com Deus, o nosso Pai, nós precisamos ter o amor. Inclusive foi a mensagem que foi ministrada anteriormente. Porque o amor, ele é sobre tudo e sobre todos. Tendo isso, todas essas outras qualidades que eu citei, haverá no seu coração, haverá no seu entendimento. Então, nunca se distraiam das coisas boas. Nunca se distanciem do poder de Deus. As lutas, elas vêm, elas existem. E no decorrer da nossa vida, nós encontramos muitos obstáculos que tendem a praticarmos a desunião. A fofoca, por exemplo, é um dos méritos negativos que as pessoas desenvolvem que gera a falta da união. Porque me faz falar do meu irmão, me faz falar do meu amigo, do meu colega, do meu vizinho, gerando-se um falatório desnecessário e, consequentemente, gera a desunião. Gera desentendimento, gera brigas e contendas. Tudo porque, às vezes, nós não tivemos tolerância, nós não tivemos humildade, nós não tivemos paciência. Quando somos unidos, tudo se resolve com muito mais facilidade. Eu vou relembrar para os irmãos, aqui muitos irmãos aqui conhecem, outros talvez não conhecem ainda, outros talvez nunca tenham ouvido falar, porque às vezes nunca tenham prestado a devida atenção às nossas reuniões, aos nossos ensinamentos. Inclusive foi um ensinamento da Santa Vô Rosa. Uma grande parte dos pastores conhecem. Em determinada oportunidade, ela reunida com o corpo ministerial e usou a simbologia que eu vou tratar aqui de a lição dos palitos, para ilustrar para os irmãos naquela oportunidade sobre a união. A nossa querida Vô Rosa, ela distribuiu entre eles alguns palitos e determinou que eles os quebrassem. E com muita facilidade, os irmãos obreiros e pastores, naquela oportunidade, quebraram todos aqueles palitos. Na sequência, ela juntou um fecho maior de palitos, uma quantidade maior, e deu a eles. E disse para eles: agora quebrem esses também. E aquele fecho de palitos rodou de mão em mão
todos se esforçando, fazendo força para quebrar aqueles palitos, mas não conseguiram. E a Santa Vó Rosa então resumiu: é assim que eu quero o meu povo. É desse jeito que eu quero o meu povo, unido. Porque unidos venceremos e jamais seremos vencidos. Mas se nós não tivermos amor o suficiente, irmãos, para mantermos-nos unidos, essa união não vai existir. E Deus, o nosso Pai, Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, não se agrada da falta de união. O reino dos céus não pode se manifestar em uma família, em um lar, onde não há união. Ah, pastor, mas lá no meu trabalho é só eu que sou apostólico. Você, meu irmão, minha irmã, você, jovem, representa o reino dos céus lá no seu trabalho. É você que tem ensinamento, é você que tem conhecimento. Os demais não têm. É você que é o exemplo, é você que é o espelho. Então, brilhem com sabedoria. Não seja igual aos demais. Encontrou obstáculo, encontrou dificuldade que às vezes possa querer fazer você quebrar o seu elo de ligação com o reino dos céus? A oração. A oração é a melhor e a maior arma que o apostólico tem. Não esqueçam disso. Que, aliás, é algo que eu tenho notado que tem faltado entre nós. Eu tenho dito isso em muitas das reuniões que tenho executado. Eu tenho sentido falta de ver os meus irmãos orando quando adentram ao templo da igreja. A gente observa que é bem poucos aqueles que praticam o ato da oração. E a Santa Vó Rosa nos ensinou, Jesus nos ensinou que devemos orar o tempo inteiro para que tenhamos comunhão com Ele, para que nós possamos evitar que as interferências malignas possam nos atingir. Pastor, mas eu estou dentro da igreja, eu não preciso orar. Precisa sim. Precisa. E por falta de oração, nós não temos alcançado o que precisamos. A Santa Vó Rosa, o primaz irmão Aldo, tem muito para nos dar, para nos oferecer. Mas nós, em algum ponto da nossa vida, nós temos sido falhos. Porque nós não estamos buscando, nós não estamos pedindo o suficiente. E o irmão Aldo, numa determinada oportunidade, ele disse que se nós soubéssemos o poder que há sobre esta igreja, nós pediríamos mais. Então peçam, amados, não tenham medo, não tenham vergonha. Deus, o nosso Pai, Ele nos criou para sermos honrados, para valorizarmos a vida que Ele nos deu. E somente Ele é capaz de nos fortalecer espiritualmente, para que nós, através do fortalecimento espiritual, possamos controlar a nossa matéria física e garantir a unção do reino dos céus junto a nós. Garantir a bênção, garantir a graça e a misericórdia do Pai. Permitir que a unção do Divino Espírito esteja conosco para garantir que nós sejamos sempre unidos. Que nós sejamos fervorosos. E que nós estejamos sempre em busca do bem maior que é o reino dos céus. Queridos irmãos e irmãs, jovens, senhores e senhoras, entendam que este plano aqui ele é material. Tudo vai acabar. Mas o teu espírito, ele é eterno. E pertence a Deus. Então não deixe que a circunstância da vida te afaste do Senhor nosso Deus, te afaste do Consolador, a Santa Vó Rosa, e te leve por caminhos tenebrosos que possam desencadear a desunião,
possa desencadear os desentendimentos, o desfalecimento das famílias, as contendas, os aborrecimentos, que às vezes por falta de união, irmãos, podemos perder até a vida, por falta de sabedoria, por falta de humildade. E às vezes ser humilde, irmãos, é se calar diante de situações que não nos convém discutir. Tem situações que é melhor se calar, é melhor se retirar do que discutir. A situação se complica quando nós nos alteramos. Em Efésios capítulo 4, verso 3 diz assim: façam tudo para conservar por meio da paz a união que o Espírito Santo dá. Pois há um só corpo e um só Espírito e há uma só esperança para o qual Deus os chamou. A mensagem transcrita do nosso conselho para esta oportunidade nos diz assim: prezados irmãos apostólicos, a união é uma virtude especial, oportuna e necessária ao vosso bem e ao vosso bom viver nesta terra como apostólicos. Pois assim disse o estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses, na linguagem de hoje. Diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. Notem que, para que nós sejamos fortalecidos, nós precisamos estar unidos a Cristo. E o Espírito de Deus torna-se participante em nossa vida. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Quando nós estamos unidos a Jesus, unidos ao próprio Deus, é natural que nós sejamos bondosos, que nós sejamos caridosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Notem que, às vezes, as pessoas são tendenciosas. Às vezes ajudam alguém ou fazem algo com o interesse de receberem algo em troca. E muitas das vezes, quando não o recebem, eles se tornam perversos. Eles se tornam desumildes, se tornam pessoas rancorosas, porque ele começa a falar mal ou começa a divulgar a ajuda que fez para o outro. E não é isso que o reino do céu nos ensina. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, quanta bondade fez. E nós nunca vimos eles reclamar, procrastinar, porque a bondade que eles fizeram não levou nada de volta para eles. Por que nós vamos ser diferentes se nós temos o mesmo ensinamento e se nós temos o mesmo exemplo de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo? Às vezes fazemos algo e queremos ser reconhecidos, queremos estar em evidência. Isso é falta de amor, isso é falta de união, isso é querer se aparecer, se mostrar. O apostólico não é dessa forma. O Santo Irmão Aldo nunca fez nada, a Santa Vó Rosa nunca fez nada para ficar em evidência, para querer ser melhor do que ninguém. Fez porque era preciso e necessário e fez por amor. Então é dessa forma que o apostólico deve proceder. Continuando aqui diz: mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também sejam interessados ou procurem também os interesses dos outros. Que tenham entre vocês o mesmo modo de pensar
que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar ser igual a Deus. Muito pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Meditando sobre essa parte onde Jesus tomou a natureza de servo e tornou-se igual aos seres humanos, tem um lindo exemplo de Jesus sobre a humildade, sobre o querer o melhor para o seu irmão. Quando momentos antes, dias antes da crucificação, ele lançou mão de uma bacia e uma toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. Isto é humildade, irmãos. Exemplo de humildade que Cristo Jesus nos deixou. E quando se recusaram, ele disse: se não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Então seja humilde. Não diminua o seu irmão. Não menospreze. Faça o que for preciso e necessário para ajudar. Se não pode ajudar, boquinha calada. Tem um ditado popular que diz que boca fechada não entra mosquito. E é uma das expressões mais corretas popularmente dita que existe. Quando nós não podemos ajudar em nada, irmãos, é mais sensato ficar calado. Diga para a pessoa: eu não consigo te ajudar. Eu não consigo te maltratar. Outras virtudes que também nos ajudam a entender sobre a união é a virtude do perdão. Porque ela nos faz repensar os nossos atos, nos faz repensar as nossas atitudes, nos faz entender por que estamos aqui. Nos faz buscar mais do reino dos céus. Mas para alcançar, irmãos, o perdão é necessário perdoar. Porque se nós não perdoarmos, Deus, o nosso Pai, que escuta todas as nossas orações, Ele não nos concederá o perdão. Não adianta eu falar que amo a Deus, não adianta eu subir aqui nesse púlpito e pregar, falar palavras que possam às vezes causar até comoção nos irmãos, se eu não tenho capacidade de perdoar o meu irmão. Eu vou trabalhar o tempo inteiro, mas não vou alcançar o perdão de Deus. Não adianta cantar bonito, reger bonito, tocar, ter eficiência no que faz, se o seu coração é amargurado, é cheio de ódio contra o seu irmão. O ódio provoca uma série de consequências na vida do ser humano, destruição, maus que causam a sua própria saúde. A falta de perdão provoca muitas situações que atrapalham o desenvolvimento, que bloqueiam o equilíbrio. Então se esforcem. Nós não estamos aqui por acaso. Nós fomos escolhidos por Deus e preparados por Ele para que a glória do reino dos céus pudesse ser manifestada na terra. Nós fomos escolhidos para ser um povo especial, diferenciado entre meia humanidade. Isso é bem notável, irmãos, porque nós ouvimos as pessoas falar, principalmente numa festa igual a essa que estamos realizando, pessoas que não compartilham conosco da nossa mesma fé, eles comentam, eles falam. Rapaz, que pessoal, que igreja unida, que povo
observador, que povo educado, que povo requintado. Não tem falatório, não tem gritaria, não tem baderna na frente da igreja. Isso porque, irmãos, nós, buscamos a eficiência do Espírito do Pai, e Ele, Deus, nos dá a unção que permite que nós sejamos da forma que Ele precisa. E nós precisamos compreender que nós, apostólicos na terra, nós somos a extensão do reino dos céus. Na glória celestial não há baderna, não há desentendimento, não há briga entre os santos e os anjos. Uns não se aborrecem com os outros e são todos muito obedientes. Deus, o nosso Pai, dá as ordens e os santos e os anjos obedecem. A Santa Vó Rosa dá as ordens e eles obedecem. E nós, como extensão do reino dos céus, precisamos obedecer. Porque os ensinamentos que recebemos, os quais nos permitem manter esta comunhão com os céus, vêm de lá. Não é criado aqui por nós, pelo corpo ministerial da igreja, não. Recebemos de Deus. Recebemos através da unção da Santa Vó Rosa e é compartilhado com todos nós. Por isso que nós precisamos ser observadores. Para que nós não venhamos assim a cortar esta comunhão com o Espírito Santo do nosso Deus, que nos permite ter esta tão bela e linda união. Esta bela instrução do amado apóstolo sobre a união nos ensina a estarmos unidos a Cristo Jesus e também à Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, sendo fortes e unidos de alma e mente, e sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da igreja, e não apenas o nosso próprio interesse. O nosso santo irmão Aldo, em um dos seus últimos anos conosco fisicamente, nos instruiu muito sobre a necessidade da união. Ele nos preparou para que fôssemos unidos a Ele e unidos uns aos outros, justamente para que continuássemos levando a Igreja Apostólica avante e para que ela pudesse cumprir a sua missão na terra. Notem, prezados irmãos, que o santo irmão Aldo, um pouco antes dele ser arrebatado aos céus, por muitas e muitas vezes ele colocou no boletim que precisava da nossa união. Em outros boletins posteriores, ele disse que a tua igreja estava preparada para seguir adiante. Mas para seguir adiante, irmãos, com os planos de Deus nesta terra, nós precisamos fazer a vontade do reino dos céus. Nós precisamos estar atento a cada passo que damos. Nós precisamos olhar para nós mesmos e procurar entender qual a minha missão na igreja. Qual o meu objetivo na igreja? O que posso fazer para melhorar a minha convivência com os meus irmãos? O que devo fazer para me tornar uma pessoa melhor? Será que o irmão Aldo, do plano celestial onde se encontra, ele está se agradando do meu comportamento, da minha vestimenta, da minha forma de me apresentar?
Tudo isso, irmãos, engloba a união, o amor, a perseverança, pelos quais a Igreja Apostólica precisa para continuarmos esta missão tão importante aqui na Terra. Nos anos que já se passaram da fundação e a preparação desta obra aqui na Terra, muitas almas já alcançaram o plano celestial. Mas existem outras tantas, irmãos, que precisam se aperfeiçoar, que somos nós. E existem outras quantidades ainda maiores, que precisam conhecer, que precisam ter a oportunidade de se aperfeiçoarem. E nós, apostólicos da atualidade, somos os responsáveis por levar avante esta obra, por mostrar ao mundo que ainda há uma oportunidade da criatura humana se reconectar com o reino dos céus. O santo irmão Aldo sabia que a nossa união geraria força necessária para mover os céus e a terra, para que pudéssemos cumprir os planos e a vontade de Deus e dos seus santos e anjos, e salvar o maior número de almas possíveis para o reino dos céus e a sua glória. Como exemplo, citamos a união bonita e exemplar que havia e que há entre Jesus e a sua mãe, a Rainha dos Céus, a Virgem Maria Santíssima. Uma união fértil, produtiva, que havia e que há entre a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A união perfeita que há entre estes santos poderosos e o Pai, o nosso Deus, formando a corte celeste, comandando todo o reino dos céus. Notem, queridos irmãos, no plano celestial, Deus, o nosso Pai, sendo Ele portador de todo poder e glória, Ele não trabalha sozinho. Ele não age sozinho. Ele é unido ao seu divino Espírito, é unido a Jesus, é unido à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, para a execução do plano divino celestial. E porque muitas das vezes nós queremos ser sozinhos. Porque muitas das vezes nós somos tão orgulhosos de acharmos que somos capazes de resolver ou de vencer algum obstáculo sozinho. Aqui está o exemplo. A bonita união que há entre Jesus e a sua mãe, a fértil união da Santa Vó Rosa com o irmão Aldo e a união entre os santos poderosos e o Pai, formando assim a corte celestial. Vejam que até para a corte celestial governar o reino dos céus, a glória de Deus e toda a unção divina, é necessário que haja verdadeira união entre eles. Que haja a cooperação de cada um para que seja feita a vontade do Deus Altíssimo e não apenas a vontade de cada um separadamente. E às vezes nós temos encontrado essas separações no meio da igreja. Pastores que não se unem, obreiros, falam uns dos outros, coristas que ficam, às vezes, chateados porque não fez um solo, cria obstáculo para o outro, fala mal do outro, fala que a voz do outro não é agradável. Quem somos nós para falar mal uns dos outros? Jesus disse que antes de apontarmos o erro de alguém, devemos analisar primeiro o nosso.
Está registrado, hipócrita, antes de querer limpar o olho do teu irmão, tire a trave do teu olho. E por causa, irmãos, dessas desconversas, dessas situações, às vezes nós temos encontrado desunião em algumas congregações, em todas as esferas. E por mais que a Santa Vó Rosa queira dar da sua bênção e proteção, da sua graça, ela não consegue, porque ela não se compactua com as coisas erradas que alguns de nós praticamos. Se até nos céus, reino espiritual, paraíso de eterna glória e de esplendor, de Deus e de seus santos e anjos, a união é necessária, quanto mais aqui na terra, nesse mundo material e passageiro, onde temos necessidade de estar unidos uns aos outros para sobrevivermos e superarmos todas as lutas da vida. Salmo 133, o hino, salmista Davi, diz assim, e ele já cantava, e está registrado lá nos Salmos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque nela Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Vejam neste salmo a união como uma forte fonte de bênção e de vida de Deus aos seus filhos na terra e para sempre. Cultivem a união em família. Cultivem a união nos lares, na casa, na igreja. Cultivem esta união na escola, no trabalho, na convivência com boa vizinhança. Evitem, amados irmãos e irmãs, as discussões. Evitem as divisões, as contendas. Evitem as inimizades, as separações, porque tudo isso é falta de união, é falta de amor e falta de humildade. E por causa disso que muitos vivem, e por causa disso que muitos não vivem em paz, e perdem grandes relacionamentos, os quais tinham tudo para dar certo. Eu disse lá no começo da minha fala, o diálogo, a paciência, a humildade, a tolerância e o amor. E o amor como chave principal, como base de tudo, para que todas as outras coisas possam prevalecer. Sejam inteligentes, queridos irmãos e irmãs. Não deem a chave da sua vida para que o inimigo as domine. Foi por isso que Deus e o seu divino Filho Jesus fechou com chave de ouro a sua palavra sobre a virtude da união na sua oração sacerdotal, conforme registrado no Evangelho de São João, dizendo assim: Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que me os tens amado a eles como tens amado a mim. Está lá no livro de São João, capítulo 17, verso 22. Isso é a essência da união. Sermos unidos a Jesus e ao Pai, sabendo que somos amados por eles. Sermos unidos uns aos outros, sabendo que nos amamos no Senhor. Isso é glória, como ensinou Jesus, de sermos um entre nós e um com Ele, com a Santa Vó Rosa. Tanto gostava e nos incentivava a cantar o belo hino que diz: sempre unidos,
marchamos com fervor, pois ela sabia que, unidos, sempre venceríamos e cantaríamos a vitória final. A união é uma virtude tão necessária e de tão alta estima que a religião significa exatamente se religar a Deus e se unir novamente ao Criador. A religião significa reconciliar-se com o Pai Celestial. Portanto, reconcilie-se enquanto é tempo, porque os dias se passam muito rapidamente. E para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Mestre Jesus, de sermos um com o Pai e o Filho Jesus, unidos, consagrados na esperança da salvação e da redenção, que é o objetivo principal da nossa vida. Que essa virtude da união esteja sempre presente entre nós e em nosso meio. Que Deus Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo façam a virtude da união fazer morada entre nós e produzirmos muitos frutos para a honra, glória e louvor de Deus Pai e de todos os seus santos e os anjos para toda a eternidade. E assim, unidos, venceremos. Queridos e estimados irmãos, está aqui uma linda e bela mensagem para a nossa reflexão. Ao longo dela, eu fui meditando com os irmãos e espero eu, sinceramente, do profundo do meu coração, que cada um dos irmãos aqui tenham usufruído dos benefícios de estar aqui hoje, que tenham aprendido algo, tanto nesta mensagem que fala-nos sobre a união, quanto na mensagem do companheiro que me antecedeu, que fala sobre o amor. As duas mensagens têm o mesmo significado e elas têm o mesmo objetivo: moralizar-nos, ensinar-nos o objetivo principal pela qual estamos aqui. Para nós, da Igreja Apostólica, é satisfação e honra estar aqui. Não podemos estar aqui apenas pensando que estamos num lazer ou que estamos aqui a passeio, não. Nós estamos aqui aprimorando o nosso espírito, adquirindo mais conhecimento, reavivando em nós a alegria, a satisfação de estarmos na sede apostólica. Mas o intuito e o desejo é único, é estarmos unidos com o objetivo que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediu. Guardem nos vossos corações estas palavras, os quais compartilhei com os irmãos nesta manhã. E eu desejo que todos sejam grandemente abençoados. Amém. Para concluir a nossa reunião desta manhã, eu convido os nossos irmãos do coral a apresentar o hino intitulado Guarde Bem este Nome.
presenciam do agora, obra de Deus, grandes vitórias, a vida de um santo, cujo poder e glória só podem ser medidos pelos olhos da fé. Deus o fez grande, protetor da humanidade. Lhes revelou mistérios inimagináveis aos homens, as portas do céu a ele abriu.
está presenciando agora. Obra de Deus, grandes vitórias, a vida de um santo cujo poder e glória só podem ser medidos pelos olhos da fé. Deus o fez grande, protetor da humanidade. As homens, as portas do céu, a Ele abriu. Sob o céu clamando, seu nome faz tremer as forças do mar, sem nada te pedir, pela sua pureza e humildade, as chaves desse mundo, Deus lhe que o mundo vai conhecer, o seu nome será louvado em todas as nações. Essa é uma verdade que o mundo vai perceber. Quanto é grande o seu poder, e que sem ele não poderá viver. Guarde bem. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ouvindo este belo hino, chega a ser emocionante. Para aqueles que meditaram, puderam entender que, ao guardar bem este nome, vão entender que o Santo Aldo, ele tem as chaves desse mundo. Ele tem as chaves que bloqueia os sentimentos ruins, que tranca as coisas que não são boas. E tem as chaves que abre o seu coração,
que abre as portas da alegria, da felicidade e da paz. Queridos, eu vos agradeço por vossa atenção, reverência e respeito para com os santos e os anjos. Agradeço aos nossos internautas por ter nos acompanhado até aqui. Quero agradecer também ao corpo ministerial que está presente uma grande parte nesta reunião. E desejo que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo possa abençoar a todos vocês. E quero também convidá-los, os que estão aqui, os nossos internautas, para participar conosco da reunião logo mais às 19 horas. Amém. Eu convido os que estão assentados, os que puderem, que por gentileza fiquem em pé. Vamos orar para finalizar a nossa reunião. Com as cabeças curvadas, os olhos fechados, as mãos erguidas aos céus, assim oremos. Ó querido e bondoso Deus, graças te damos porque nesta manhã o Senhor nos permitiu estar reunidos na tua casa. Nos permitiu louvarmos e glorificarmos o teu santíssimo nome, o nome do teu amado Filho Jesus. Nos permitiu também louvarmos e glorificarmos o nome da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. E também louvamos e glorificamos o nome do nosso santo profeta, o irmão Aldo. Um profeta que o Senhor nos deu nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que tem feito milagres importantíssimos, tem nos ensinado a viver como o Senhor, ó Deus. E o seu amado Filho assim pediu à Santa Vó Rosa para que ensinasse o seu povo a viver. E a Santa Vó Rosa, com amor, com carinho e cuidado, juntamente com o Santo Irmão Aldo, tem nos ensinado, nos ensinou e continua nos preparando, nos dando mensagens sábias e importantes para que nós possamos ser sempre integrantes do reino celestial, para que nós possamos ser sempre uma igreja forte e corajosa, para que nós possamos ser sempre apostólicos sem medo, apostólicos que caminham sempre avante, de olho na vitória que o reino do céu nos permite alcançar. Ó querido Jesus, Santa Vó Rosa, querido profeta irmão Aldo, abençoe a cada um dos seus filhos, os que estão presentes, os que estão em viagens, os que estão nos acompanhando via internet, no hospital, às vezes no trabalho, que a sua graça, amor e misericórdia alcance a todos. Eu lhes apresento os pedidos de oração que estão contidos aqui na caixa sobre o altar da tua Santa Igreja, foram depositados aqui com muita fé, e todos os que aqui colocaram esses pedidos buscam na Senhora Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo o alento para as suas vidas, saúde, a tranquilidade, a paz. Portanto, vó, que seja manifestado na vida de cada um de nós, conforme a vontade do reino celestial, o poder do Pai, que assim se manifesta através da Senhora, possa conceder a cada um de nós aquilo que estamos precisando, aquilo que estamos pedindo. E agora, ó Santa Vó Rosa, eu agradeço a Senhora pelas atividades desta santa reunião que foram apresentados ao reino dos céus. E lhes peço que abençoe os teus filhos e mantenham sempre em nossos corações acesa a chama do amor e da união, que nós possamos ser sempre representantes do Consolador, representantes do Santo Irmão Aldo. Queridos e estimados irmãos e irmãs, recebe as bênçãos que Deus, o nosso Pai, lhes concede neste instante, juntamente com o Divino Espírito Santo do Pai. Igualmente recebam a bênção da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do profeta amado da Igreja Apostólica, o Primaz, o Santo Irmão Aldo. Amém.